Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, as perspectivas do agronegócio no Rio Grande e no Brasil. O Brasil vive uma crise profunda, talvez a maior da nossa história. Mas os sinais de recuperação começam a surgir. Mas os ventos do crescimento nunca abandonaram o campo brasileiro. O agronegócio é o motor da recuperação da economia gaúcha e brasileira. Para falar um pouco sobre o agronegócio, suas perspectivas, nós convidamos para o Domínio Público de hoje o empresário Cláudio Afonso Amoretti Bier, presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e presidente do Grupo Masal. Também é nosso convidado o economista Rodrigo Feix, que é mestre em Economia Aplicada pela USP, tem experiência em docência universitária e na realização de projetos de pesquisa e consultoria técnica. Ele foi também economista da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, é pesquisador da FEE e desenvolve trabalhos nas áreas de economia agrícola, economia industrial e desenvolvimento econômico. Ele coordena hoje o núcleo do agronegócio. Doutor Cláudio, os indicadores econômicos do nosso país estão dando os primeiros sinais de recuperação. Como é que o senhor vê a questão da Expo Inter? A Expo Inter já mostrou, já sinalizou esses sinais de recuperação? Já, doutor Jorge, já sim, a Expo Inter é bem um termômetro ali do que vem acontecendo com o agro no Brasil, né? Aliás, o agro vem pagando a conta do Brasil há muito tempo, né? Se olharmos aí para as estatísticas, temos aqui um craque do meu lado, o PIB brasileiro vem sendo sustentado pelo agro e principalmente o equilíbrio das exportações, né? Se não fosse o agro, nós estaríamos perdendo esse jogo muito feio, né? Então o agro é que vem sustentando o Brasil. O agro ele está evoluindo muito. Talvez tenha sido nos últimos 10 anos o que mais evoluiu no Brasil, doutor Jorge. Porque lá atrás os pais, os fazendeiros mais antigos, os proprietários mais antigos, se deram conta de que em botando seus filhos nas universidades, mandando para o exterior, eles iam trazer tecnologia para as suas propriedades. E foi o que aconteceu. Houve uma mudança de mentalidade, né? O fazendeiro, o agricultor só pensava em comprar campo, aumentar a sua propriedade. Essa era a mentalidade que existia. E a mentalidade começou a mudar. Não, vamos produzir mais do que temos. Não precisa nós comprarmos mais, é só produzirmos mais que nós vamos ter mais renda e mais produtividade, mesmo sem comprar mais terra. Então, essa revolução está acontecendo na agricultura brasileira. São jovens que estão tomando conta das lavouras e trazendo cada vez mais tecnologia. O nosso setor, o setor de máquinas agrícolas, está cada vez implantando mais tecnologia nos nossos produtos. Para o senhor ter uma ideia, entre um plantio e a colheita se levava 6 meses. Esses indicadores, os números mostram esse papel do agronegócio? Podemos dizer que ele é o motor mesmo dessa recuperação do nosso país? Sim, de fato, principalmente nesse ano, né, onde nós no Brasil temos uma recuperação da safra agrícola muito expressiva, em torno de 30% na produção de grãos, né? E esse movimento foi determinado principalmente por esses ganhos de rendimento físico, né, citados pelo Cláudio agora, que via absorção tecnológica, então permitem que numa mesma unidade de área se produza quantidades crescentes, né? De fato, nós no Brasil vivemos uma condição difícil para a indústria, né, que depende muito mais do mercado interno. E o nosso agronegócio tem no mercado internacional uma saída, uma fonte aí de dinamismo, né, que lhe garante, então, o crescimento da demanda, que faz com que haja incentivos, então, de expandir a produção brasileira de grãos, né?
principalmente no mercado asiático, né? A demanda por alimentos é crescente, a indústria naquela região desacelerou, mas continua crescendo aí a taxas elevadas, né? E esse processo de urbanização que está em curso em países asiáticos, né, leva a mudança de dieta alimentar, né, um consumo maior de proteínas e aí a produção de grãos, então soja, milho, se faz necessário para garantir essa demanda crescente naqueles países, e o Brasil se colocou aí como um país chave nesse processo, né, de abastecimento de alimentos para o mundo, né? Então nós temos um crescimento da produção, né, que, exceto em anos de variabilidade climática que afetam adversamente a nossa produtividade, então a safra é crescente e garantida principalmente por incrementos de rendimento físico, né? E aí essa questão aí do desenvolvimento de sementes, assistência técnica, o desenvolvimento de máquinas e equipamentos voltados à agricultura, né, tem sido chave para viabilizar esses ganhos de produtividade, também auxiliado a uma mudança no perfil do produtor, que passa a estar focado, sim, na produção, né, na absorção dessa tecnologia. Momentos onde se pode perceber isso são essas feiras, como a Expo Inter, onde o interesse é crescente, né? E também passou a estar mais interessado, voltado à comercialização da sua produção, né? Enxergando o momento da comercialização como um momento chave também para determinar a sua rentabilidade do negócio, né, em termos financeiros. Então é produzir bem e comercializar corretamente, né, o que garante então essa condição adequada do seu negócio. Doutor Cláudio, o senhor falou sobre a questão da produtividade, né, a questão de nova tecnologia. Há 30 anos, 40 anos, se tirava 30, 40 sacas por hectare de soja. Hoje nós dobramos isso, né, 70, 80. Como é que o senhor vê essa questão? Ainda é possível verticalizar mais? O senhor falou nessa mudança importante de mentalidade, que eu acho que é a nova geração. No sentido, é possível avançar ainda mais na produtividade? Há espaço para isso, especialmente na sua área de implementos agrícolas? Sim. Porque existe uma grande parte ainda da nossa agricultura que não se modernizou tanto quanto outras, né? O senhor tem ideia, hoje nós já temos colheitadeiras que elas vão colhendo e vão fazendo o mapa da lavoura onde estão colhendo. Então elas ao término da lavoura, ela lhe dá um mapa. Aqui nós colhemos só 40 sacos por hectare, aqui colhemos 80, aqui colhemos 70, e aqui o senhor precisa botar tais nutrientes. Então ela já tem um agrônomozinho lá dentro que vem. É um avanço tecnológico. Muito grande. Então, isso aí nós temos como aumentar muito. E outro fator, doutor Jairo, que vem crescendo muito é a irrigação. A irrigação, os leigos pensam que, por exemplo, que a irrigação é só quando há seca. Não, a irrigação, a importância da irrigação é muito grande, mesmo em épocas boas de chuva, porque a irrigação o senhor consegue dar água para a planta no momento exato que ela tem sede. Por exemplo, se o senhor tiver uma lavoura e chover 4 dias antes, ou 4 dias, 5 dias antes, depois que a planta tem sede, ela recupera. Só que, se o senhor der água para ela no momento exato que ela tem sede, que é o que a irrigação consegue fazer com essas tecnologias avançadas que nós temos hoje, a produção aumenta. O milho chega, às vezes, triplicar, certas áreas, triplicar a produtividade que tinha antes. Então, isso são avanços que a agricultura moderna, que esses jovens que estão vindo para o campo se deram conta que investindo na sua propriedade, investindo em equipamentos, modernizando, vai se produzir mais. Hoje nós já tem áreas aí que nós já estamos produzindo mais soja que os Estados Unidos. Isso antigamente era, jamais se pensaria uma coisa dessa. Antigamente os Estados Unidos, nós somos os tupiniquins aqui. Não, hoje tem áreas que estão produzindo mais que os Estados Unidos. Quer dizer, nós somos o segundo maior produtor
de grãos do mundo, não é? E só perdemos para os Estados Unidos mesmo. E os Estados Unidos que se cuide, porque nós vamos chegar lá. Doutor Cláudio, essa questão especialmente da irrigação, ela é muito importante no nosso estado, até pelas condições adversas do clima aqui e especialmente com as mudanças climáticas também, né? Essa questão da irrigação, né? Sim, uso de pivôs, de equipamentos, né? É isso mesmo, doutor Jorge. Doutor Jair Jorge. A irrigação, bom, quando tem falta de água com seca, aí ela é a salvação da lavoura, né? É a legítima salvação da lavoura. Mas ela tem essa função garante, né? De garantir a água no momento exato que a planta precisa. Então isso dobra a produtividade, aumenta muito a produtividade e é um investimento que ele se paga, o agricultor está se dando conta que ele se paga muito fácil com aumento de produtividade. Então tem um apelo muito grande de compra e é um seguro, né? O senhor faz um seguro da sua lavoura e ainda produzindo mais, quer dizer, então é muito rentável, né, para o agricultor. Rodrigo, hoje há muita instabilidade nessa questão, né, no preço das commodities. É uma questão episódica ou é uma tendência hoje dos mercados? Essa flutuação de preços? Eu diria que é uma tendência, né? Os mercados têm apresentado um comportamento correlacionado, né? Diversos tipos de commodities minerais, combustíveis, né? Energia e as commodities agrícolas também associadas a isso. Há razões evidentes para isso, né? Desde a própria função da produção agrícola que se alterou ao longo do tempo, né? A produção de grãos não se destina mais exclusivamente à alimentação, né? Tem uma parcela crescente da produção de grãos que é utilizada para fabricação de biocombustíveis, por exemplo, né? O etanol de milho nos Estados Unidos, né? A partir da cana aqui no Brasil, o biodiesel a partir da soja e de outras matérias-primas, né? Isso faz com que o preço dos produtos agrícolas esteja correlacionado com commodities na área de energia também. Tem um processo de financiarização que contribui para isso, né? O uso dos recursos financeiros disponíveis, né? Que são alocados com o objetivo de valorização, isso acaba aumentando a oscilação, mas o nível dos preços ainda é determinado pela velha lei da oferta e da procura, né? O nível dos preços, né? Não no curto prazo, né? Onde a financiarização, outras questões também influenciam, né? E eu diria que os fundamentos da demanda eles são bastante firmes, né? A gente tem um horizonte aí de crescimento da demanda de médio prazo garantido, né? O que sustenta os níveis de preço, claro que também dependendo da oferta, né? No último ano, foi um ano que pode ser utilizado de exemplo, né? Nós tivemos superprodução nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, e isso contribuiu para uma redução dos preços médios praticados, né? Isso é o que explica, em boa medida, também o próprio cenário da agricultura brasileira, onde se tem uma super safra, mas com margens de lucratividade mais apertadas, porque os custos de produção cresceram, os preços decaíram, né? E isso afeta a rentabilidade do produtor, né? Claro que existem instrumentos cada vez mais precisos, né? Mais eficientes para se controlar esses riscos de mercado, né? O produtor tem à sua disposição hoje modalidades de comercialização que lhe permitem assegurar os seus custos variáveis antecipadamente, comercializando uma parte da produção, né? Isso não existe também do produtor, as cooperativas, uma profissionalização maior, porque também essas oscilações, mercado futuro, tudo isso exige uma atenção, um cuidado maior, né? Isso não afetou, por exemplo, essas mudanças, a questão das cooperativas, por exemplo? O Rio Grande do Sul sempre foi muito forte, né, na questão das cooperativas, mas esses últimos 10 anos nós tivemos o fechamento de várias cooperativas, né? Sim, de fato, algumas cooperativas passam por dificuldades também em função de equívocos estratégicos, né, nas suas áreas aí de
de gestão associadas à própria comercialização, anos mal sucedidos, aí acabam determinando aí, trajetórias declinantes de lucratividade por um longo período, né? A agricultura é um setor que trabalha com margens muito apertadas. Então, decisões equivocadas costumam cobrar um preço elevado, inclusive podendo comprometer aí a sanidade dos seus negócios, né? As nossas cooperativas, né, principalmente aquelas do Noroeste do Rio Grande do Sul, ficaram muito focadas ainda na produção de grãos, né? Não avançaram tanto na cadeia de produção como fizeram cooperativas de Santa Catarina, do Paraná, né? E também em função disso, acredito eu, tiveram maiores dificuldades, né? Porque ficaram restritas a ramos de negócio com margens de lucro mais apertadas e sujeitas a essa flutuação de preços que exige uma inteligência de mercado muito capacitada para impedir reveses associados a essa flutuação, né? Doutor Cláudio, recentemente eu conversei com um grande produtor de Uruguaiana e ele revelou que levou 2 anos para aprovar um pivô, né, legislação ambiental. Não para módulos de 99 hectares, porque são módulos onde é mais rápida a liberação, mas para módulos maiores. E conversei também com um grande produtor de arroz aqui da Zona Sul, que me disse que levou 2 anos para liberar a limpeza de um canal de irrigação. Como é que o senhor vê essas questões, esses entraves hoje, especialmente a legislação ambiental no Rio Grande do Sul, esse burocratismo que nós temos, né? Esse tempo, isso afeta, obviamente, a produção. Como é que o senhor vê essa questão? Realmente atrapalha a produção. Às vezes, um projeto fica parado 2 anos, 2 anos e meio, em função de liberações ambientais. Eu acho que isso aí teria que ser mais rápido e nessa área de pivô, por exemplo, abaixo de 100 hectares já está bem mais resolvido, né? Já está mais ágil, né? Está mais ágil. E agora, áreas maiores, realmente eu também conheço gente que tem problemas sérios, tanto para limpeza de canais, como o senhor fala, como projetos maiores. Mas eu acho que isso é uma das burocracias que nós temos que resolver, doutor Jair Jorge. Outra é a logística nossa, né? Veja o senhor o seguinte, ó, um saco de soja para ir de Uruguaiana a Rio Grande, ele custa mais do que de Rio Grande até a China. Absurdo, né? É um absurdo, né? Isso é uma coisa que é o que eu sempre digo, da porteira para dentro, o nosso agricultor evoluiu muito, trabalha, não tem medo de se endividar, porque o agricultor é valente nesse sentido, né? Porque, veja, senhores, ele não tem, como você disse bem, a indústria dele é uma indústria sem teto, né? Ele depende, não pode chover muito, nem chover muito pouco, né? Quer dizer, ele fica naquela... o clima tem que ser, quer dizer, ele joga com o clima. Tem variáveis que não tem controle. A coragem de pegar o seu investimento todo, o seu dinheiro e tirar na terra, né? E ver se vai vir alguma coisa ali ou não. Então o agricultor, nosso agricultor brasileiro, principalmente o gaúcho que abriu esse Brasil inteiro, né? É um valente, porque isso é uma realidade, ele pega o seu dinheiro do bolso e joga no chão. Bom, vou ver se vem alguma coisa, eu vou ver se não vai chover muito, não pode chover muito, não pode chover pouco. Então é um jogo muito, mas ele tem aquela coragem, aquela persistência e tem dado certo. A agricultura, e claro que a agricultura evoluiu muito, mas nós temos que resolver temos que ajudar quem quer produzir, não, doutor Jair Jorge. Eu acho que quem quer produzir tem que ter um canal mais limpo, tem que ter essas burocracias... Celeridade. Né? Exatamente. Isso aí eu acho que esses órgãos deveriam eles irem até o agricultor, o que você quer produzir mais, o que está faltando, vamos tentar resolver, vamos modernizar também a parte burocrática desses órgãos que tem uma lentidão muito grande para tomar uma decisão. Eu acho que isso aí seria muito importante. A burocracia está nos atrapalhando muito. Eu acho que
como eu disse, né, esse caso da logística, para vocês terem uma ideia, a logística nos Estados Unidos custa 8% PIB, no Brasil ela custa 20%. Quer dizer, então, a soja que nós produzimos aqui, vamos concorrer com os Estados Unidos, nós já largamos com 12% de defasagem, só no custo da logística, sem falar em outros custos. Digo, essa questão da logística é um gargalo forte? Eu diria que a logística e a tributação são as áreas mais sensíveis aí para a competitividade do agronegócio brasileiro, né? A gente compara a própria estrutura dos modais, né? Como é que se transporta a produção agropecuária brasileira, se comparar com os Estados Unidos, com a Argentina, a gente vê ainda que está muito focado no modal rodoviário, né? E também há deficiências sérias no modal ferroviário nosso, né? Com dificuldades de concorrência entre as empresas, né? Concentração de mercado que acaba também contribuindo para que se pague um preço ainda elevado para o transporte de cargas, né? A gente tem gargalos no transporte, né? Do produtor até o porto, tem gargalo no porto também, né? Melhorou a condição dos portos nos últimos anos, no próprio Porto de Rio Grande é um exemplo disso, né? Mas temos ainda um dever de casa a ser feito, né? Eu diria que o nosso planejamento ele ainda é de muito curto prazo, é para resolver problemas do passado, né? Enquanto o planejamento visando o crescimento da produção futura, que é um crescimento que se afigura como sendo elevado, né? Ainda os nossos projetos eles estão estacionados, né? Que é algo que precisa ser afetado. O outro é a tributação também, que a gente tem uma tributação que acaba desincentivando a agregação de valor, né? O avanço em cadeias produtivas mais adiantadas, né? O processamento acaba sendo, por vezes, desincentivado no país em função de uma tributação irracional nesse sentido, né? E favorece a própria exportação da matéria-prima em detrimento do produto processado, do alimento. Doutor Cláudio, para nós finalizarmos, como é que o senhor vê a possibilidade de expansão, especialmente na área, né, de máquinas agrícolas? Nós já tivemos aí a entrada na agricultura familiar, foi um avanço importante. Temos já um processo crescente de uso de tecnologia, mas como é que o senhor vê o mercado futuro? Olha, eu acredito muito, doutor Jorge, no nosso mercado, mercado de máquinas agrícolas, justamente por o que nós conversamos aqui. Quer dizer, a evolução da máquina agrícola é muito grande e a produtividade está aumentando muito. Então, o próprio agricultor está começando também a mudar a sua mentalidade em função da máquina. Quer dizer, já está trocando a máquina com mais brevidade. Não é? Ele está trocando hoje as grandes revendas. Aí já aceitam a máquina usada como num automóvel. Quando a gente vai lá trocar o automóvel, dá o velho de entrada então, isso aí está acontecendo muito, porque, como eu falei, essas modernidades, esses investimentos que a indústria está fazendo na qualidade das máquinas e na produtividade das máquinas, isso aí vamos dizer, o nosso grande vendedor hoje, o nosso grande marketing de venda é exatamente a qualidade e o aumento de produtividade que o nosso produto está trazendo. Então, eu vejo assim um Brasil que vai crescer nessa área e o nosso setor vai crescer atrás. Para o senhor ter uma ideia, nessa crise toda que nós atravessamos aí, claro que o nosso setor sofreu, mas não sofreu tanto quanto os outros. Nós não tivemos aquele desemprego em massa, fomos o primeiro setor a começar a contratar, mesmo que timidamente, mas começamos a contratar. Quer dizer, isso é um bom sinal, porque a pior coisa que tem é a demissão. Então, eu acredito muito no setor de máquinas agrícolas e para ajudar esse Brasil a crescer. Queremos então agradecer a participação do empresário Cláudio Bier e também do economista Rodrigo Feix, que trouxeram aqui luzes para o debate sobre as perspectivas do agronegócio no Rio Grande e no Brasil. O Domínio Público fica por aqui. Deixa as suas sugestões, ideias, contribuições nas nossas redes sociais. Domínio Público volta na próxima semana. Até lá!